Oi, oi, boa tarde. Então, aqui nós vamos hoje fazer a segunda parte, a segunda atividade que vocês tiveram sobre a segunda lei de Mendel. São 3 atividadezinhas, né? Bem simples também, mas quem estava com dúvida na última da anterior teve dúvida nessa também. Então, prestem bastante atenção, se tiver dúvida, perguntem, que daí eu posso fazer alguma videoaula para tirar as dúvidas, ou posso também fazer uma gravação, porque minha internet não anda muito boa, então estou tendo que fazer essas gravações sem a presença de vocês, infelizmente. Então, essa aqui era a primeira, era a mais tranquila delas, tá? Um indivíduo com genótipo azão, azinho, bezão, bezinho, apresenta quantos tipos diferentes de gameta? Então, que nem vocês acabaram de ver no vídeo anterior, ele pode ser feito de algumas formas diferentes, tá? Então, a forma mais simples para fazer nesse aqui, azão, azinho, bezão, bezinho, né? Então, eu posso fazer daquela forma que eu vou fazendo as setinhas para ligar eles. Então, azão, bezão, azão, bezinho. Pode ser azinho, bezão. Ou azinho, bezinho. Então, aqui, ó, a gente tem 4 gametas possíveis. Nesse caso, ainda dá para fazer aquela tabela, tá? Para juntar os gametas. Como ele só tem 2, tá? Só por... Essa é a forma mais fácil que vocês vão ter. Quando for a partir de 3, 4, também essa aqui é a melhor forma de vocês unirem os gametas. Se vocês quiserem só pensando, também pode ser, ó. Azão, azinho, bezão, bezinho. Então, ó, o azão, ele pode ir com quem? Pode ir com bezão, ok. Azão, bezão. O azão pode ir com mais algum tipo de B? Pode. Tem mais um B aqui, então pode ter azão, bezinho. O azão pode ir com mais algum tipo de B? Não, não tem. Então, acabou para azão. Vamos para o azinho. Azinho pode ir com quem? Com o bezão. E o azinho, ele pode ir também com o bezinho. Acabou todas as possibilidades de ligações. Então, 1, 2, 3, 4. Letra B. São 4, apresenta 4 diferentes tipos de gametas. Próxima questão. A mosca Drosophila melanogaster é um organismo modelo para estudos genéticos e apresenta alguns fenótipos mutantes facilmente detectáveis em laboratório. 2 mutações recessivas observáveis nessa mosca são as das asas vestigiais e a do corpo escuro. Então, se ele vai ter essas características, ele vai ter, ó, tá falando que são recessivos. Quem tem asa vestigial vai ser Vzinho, Vzinho, e que tem corpo escuro vai ser Ezinho, Ezinho. Isso a gente já sabe, ele deu no problema, tá? Que ele falou ali, ó, que são recessivas, tá? Após o cruzamento de uma fêmea com asas vestigiais, se tem asas vestigiais, é recessivo. Com um macho de corpo escuro, foi obtido o seguinte cruzamento. F1, todos os machos e fêmeas com fenótipo selvagem. Então, se é selvagem, não é mutante, tá? Se eles têm todos os genótipos selvagens, significa o quê? Significa que como o outro vai completar? O outro vai completar com letras maiúsculas. Olha só, todos selvagens. Então, vai ser fêmeas com asas vestigiais, Vzinho, Vzinho. Então, a fêmea, a gente já sabe que vai ser Vzinho, 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 Vzinho o quê? Qual tipo de E? A gente ainda não sabe. E o macho vai ser todo alguma coisa, que a gente não sabe ainda se é Vzão, Vzinho, ou Vzinho, Vzinho, Vzão, Vzão, e Ezinho, Ezinho. É isso que a gente sabe, tá? Só que ele diz que todos os machos e fêmeas que foram obtidos desse cruzamento foram selvagens, ou seja,
não têm mutações, tá? Se eles não têm mutações, eles são o quê? Eles têm que ter pelo menos uma letra maiúscula. Se são todos assim, significa que eles são o quê? Vzão, Vzinho, Ezão, Ezinho. Esse é o genótipo dos filhotes, tá? Então, o Vzinho, com certeza, ele pegou aqui da mãe. E o Vzão veio de quem? Só pode ter sido do pai. Então, Vzão, Vzão. O pai não pode passar Vzinho, porque senão não seriam todos os filhos selvagens. E o Ezinho aqui ele pegou do pai, o Ezão, então, ele pegou da mãe, tá? Então, a gente já descobriu o genótipo dos pais. Não é muito difícil, mas é questão de interpretação de texto, tá? A F2 deu 9 a cada 16 foram selvagens, 3 a cada 16 com asas vestigiais, 3 a cada 16 com corpo escuro e 1 a cada 16 asas vestigiais e corpo escuro. Tá? Então, a gente, para cruzar isso aqui, a F2 vai ser o cruzamento de 2F1. A gente pode fazer o cruzamento do filhote aqui, ó, dos filhotes aqui. Então, o cruzamento vai ser Vzão, Vzinho, Ezão, Ezinho, cruzado com outro dele, Vzão, Vzinho, Ezão, Ezinho. Agora vamos fazer a tabela do cruzamento. Os gametas, né? Os gametas deles, quais são os gametas possíveis? Vzão, Ezão, Vzão, Ezinho, Vzinho, Ezão e Vzinho, Ezinho. Essas são as possibilidades que tem de gameta. Preciso fazer de novo do outro lado? Não, porque são iguais, tá? Então, a gente coloca na tabela 2 iguais assim. Vou fazer a mão livre mesmo. Finge que tá reto, finge que tá bonito, tá? Então, aqui não importa quem é o pai e quem é a mãe, porque eles são iguais. Então, Vzão, Ezão, primeiro gameta. Vzão, Ezinho, segundo gameta. Vzinho, Ezão, terceiro gameta. Vzinho, Ezinho, quarto gameta. A gente vai repetir eles do lado, porque lembrando que é o cruzamento de 2 iguais. Então, Vzão, Ezão. Vzão, Ezinho. Vzinho, Ezão e Vzinho, Ezinho. Vou mudar de cor para ficar mais fácil de ver o resultado. Então, aqui, ó, primeiro quadrado vai ser Vzão, Vzão, Ezão, Ezão. Segundo quadrado, Vzão, Vzão, Ezão, Ezinho. Ezão aqui, ó, tá? Terceiro quadrado, Vzão, vou colocar aqui, ó. Esse aqui vai ser a mãe, esse aqui vai ser o pai, só para ilustrar melhor. Então, terceiro quadrado, Vzão da mãe, Vzinho do pai, Ezão, Ezão. Então, os dois deram Ezão. Quarto quadrado, Vzão da mãe, Vzinho do pai, Ezão da mãe, Ezinho do pai. Próximo quadrado, próxima linha. Vzão, Vzão, Ezão do pai, Ezinho da mãe. Vzão, Vzão, Ezinho, Ezinho. Vzão, Vzinho, Ezão, Ezinho. Lembrando que a gente sempre coloca a primeira sendo maiúscula se tiver, tá? Então não importa se veio do pai ou da mãe. A ordem não importa se veio do pai ou da mãe, que importa a maiúscula de primeiro. Então, Vzão, Vzinho, Ezinho, Ezinho. Continuando, próxima linha. Vzão do pai, Vzinho da mãe. Ezão, Ezão. Vzão do pai, Vzinho da mãe. Ezão, Ezinho. Vzinho do pai, Vzinho da mãe, Ezão do pai, Ezão da mãe. Vzão, opa, não tem, Vzinho, Vzinho, Ezão da mãe, Vzinho do pai. Vzão, Vzinho, Ezão, Ezinho. Vzão, Vzinho, Ezinho, Ezinho. Vzinho do pai, Vzinho da mãe, Ezão do pai, Ezinho da mãe. Vzinho, Vzinho, Ezinho, Ezinho.
Então, esses são os possíveis filhos que eles vão ter, ok? Então, agora vamos ler aqui, ó. As proporções fenotípicas obtidas em F2 indicam a ausência de dominância. Tá, então vamos lá. As proporções fenotípicas obtidas em F2 indicam a ausência de dominância, pois houve alteração nas proporções esperadas. Houve alteração? Deixa eu ver, selvagem, vestigiais, corpo escuro, asas, vestigiais e corpo escuro. Não, gente, olha só. Os dominantes, eles estão em maior proporção e os recessivos estão em menor proporção. Então, toda vez que aparece um ezinho, um vezinho, já fica em menor proporção. Então, essa aqui está errada. Ela está nas proporções corretas. Ok, então vamos ver as proporções aqui, tá, gente? Ele está falando que são 9 selvagens, 3 com asas vestigiais, 3 com corpo escuro e 1 com asas vestigiais e corpo escuro. Então, vamos começar. Asa vestigial e corpo escuro. Tem algum aqui? Tem, um só. Que tem exatamente esse um só. Agora, quantos que tem só o corpo escuro? 1, 2, 3. 3 com corpo escuro. Quantos com a asa vestigial? 1, 2, 3. E quantos dele tem tem o corpo selvagem, né? Que vai ter pelo menos um V e um E maiúsculo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 com pelo menos um V maiúsculo e um E maiúsculo. Então, eles estão na proporção certa. E olha só, 9 para 3 para 3 para 1. Significa o quê? Os selvagens, eles são dominantes, eles estão dominando os outros, tem mais selvagens do que os outros. Então, é uma questão falsa. Os resultados obtidos em F2 indicam um dihibridismo envolvendo 2 genes autossômicos com segregação independente. Verdadeiro. Ó, eu estava falando com duas características e elas estão independentes. Então, a gente pode fazer esse cruzamento e deu correto. As proporções obtidas em F2 estão de acordo com a segunda lei de Mendel, ou princípio da segregação independente dos caracteres. Correto. Os pares de alelo desses genes estão localizados em cromossomos homólogos, que são cromossomos irmãos. Não, porque senão eles seriam dependentes. Então, é falso. Eles estão em cromossomos que são diferentes. Por isso que um não depende do outro. A gente vai ver mais para frente casos que um depende do outro, um faz par com o outro. Aí vocês vão ver que alteração é essa. Então, ó, ficou FVVF. E questão 3. Um experimento envolvendo 3 características independentes. Aqui, em vez de 3, era para ler 2, que nem eu já falei com alguns que vieram perguntar. Então, é dihibridismo. Se for realizado um cruzamento entre indivíduos azão, azinho, agazão, agazinho e azão, azinho, agazão, agazinho, a frequência de descendentes será igual a quanto? Qual vai ser a frequência de descendentes? Então, a gente tem que fazer o fenótipo e o genótipo. Então, está pedindo os genótipos resultantes. Fenótipo não, porque ele não disse o que significa o A e não disse o que significa o H, tá? Então, vamos lá, mesma coisa. Azão, azinho, agazão, agazinho. Então, começa primeiro fazendo quais são os gametas possíveis. Então, primeiro, A, azão, agazão. O segundo, azão, agazinho. Terceiro, azinho, agazão.
E quarto, Azinho, Hzinho. Tá? Então, esses são os genótipos possíveis. Como são dois que são iguais, Azão, Azinho, Hzão, Hzinho, a gente não precisa fazer duas vezes. A gente sabe que vai usar duas vezes, mas só é esse gameta. Então, vamos fazer o cruzamento. Fazer aquela tabela bonita de novo, que vocês vão fingir que está reto. Finge que tá bonito isso aí. Vai dar para entender. Não tá o que importa, né? Então, ó. Se quiser colocar aqui macho e fêmea, pode pôr, mas não importa porque eles são iguais. Então, primeiro, Azão, Hzão, Azão, Hzinho, Azinho, Azinho, Hzão e Azinho, Hzinho, tá? São esses aqui, de cima. Então, repete eles aqui do lado, já que estão sendo cruzados duas vezes. Então, Azão, Hzão, Azão, Hzinho, Azinho, Hzão e Azinho, Hzinho. Agora, fazer o cruzamento, vou mudar de cor só para ver, diferenciar os descendentes, né? Primeiro, o que tá, lembrando, que está em cima vai descer, o que está na linha vai ir para o lado. Então, vai ser Azão, Azão, Hzão, Hzão. Segundo, Azão, Azão, Hzão, Hzinho. Azão, Azinho, Hzão, Hzão. Azão, Azinho, Hzão, Hzinho. Na hora de escrever, começa com o que tem o máximo possível de letras maiúsculas, tá? Então, para a gente conseguir, até na hora de colocar o fenótipo, não vai ser o caso, mas na hora de colocar o fenótipo, conseguir encontrar com facilidade, tá? Então, primeiro aqui, ó. Azão, Azão, Hzão, Hzão. Tem mais algum assim? Não tem. Então, Azão, Azão, Hzão, Hzão. 1. 1 para 16. Próximo. Deixa eu mudando de cor aqui, tá? Azão, Azão, Hzão, Hzinho. Vamos ver. 1, 2, 2. Isso. Azão, Azão, Hzão, Hzinho. 2 de 16. Azão, Azinho, Azão, Azinho, Hzão, Hzão. 1, 2, 2. Azão, Azinho, Hzão, Hzão. Tem 2 de 16. Azão, Azinho, Hzão, Hzinho. Azão, Azinho, Hzão, Hzinho. Azão, Azinho, Hzão, Hzinho. Azão, Azinho, Hzão, Hzinho. Mais algum? Não. Azão, Azinho, Hzão, Hzinho. Vai ter 1, 2, 3, 4. 4 de 16. Próximo. Vocês estão vendo que eu estou colocando junto aqueles que são mais parecidos, né? Por quê? Olha só. Na hora de olhar para o genótipo, se são com relação de dominância, o que acontece? Todos que têm letra maiúscula, pelo menos uma letra maiúscula, eles vão ser iguais.
Então, esse genótipo aqui, ó, é todo igual, o fenótipo dele, tá? O fenótipo dele tem um Azão e um Hzão, tá? Então, eles são dominantes. Essa relação aqui tem 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de 16. A cada 9 de 16, ou seja, quase metade, né? Mais da metade vai ser com a relação do fenótipo dominante. Então, esse próximo aqui, vamos começar de novo, botar essas cores de novo. Então, não vou misturar. Próximo, então, Hzão, Hzinho, Azão, Azão, Hzinho, Hzinho. Tem algum Azão, Azão, Hzinho, Hzinho? Deixa eu ver. Tem. Só tem um também, ó. Azão, Azão, Hzão, Hzinho, tem um. Azão, Azão, Hzinho, Hzinho, 1 de 16, só encontrei um. Azão, Azinho, Hzinho, Hzinho. Então, 1, 2, Azão, Azinho, Azão, Azinho, Hzão, desculpa. Azão, Azinho, Hzinho, Hzinho, a gente vai ter dois aqui, ó. Azão, Azinho, Hzinho, Hzinho. 2 de 16. Esses aqui, eles também vão ter o fenótipo igual, ó. Tem um Azão, um outro A, e eles vão ter Hzinho, Hzinho. Fenótipo igual, soma os genótipos, dá 3 de 16. Então, aqui, ó. O que falta? Azão, Azinho, Hzão. Não, já foi. Azinho, Azinho, Hzão. Aqui, ó. Azinho, Azinho, Hzão. Tem um. Hzão, Hzão. 1 de 16. Próximo. Azinho, Azinho. Hzão, Hzinho. 1, 2. Azinho, Azinho. Hzão, Hzinho. Também fenótipo é o mesmo. Azinho, Azinho. Hzão, alguma coisa, tá? Então, são 3 de 16. E, por fim, só tem um ali que não está pintado. Esse aqui no cantinho. Ele é o Azinho, Azinho, totalmente recessivo, Hzinho, Hzinho. O que significa que ele é? 1 de 16. Tá? Esse não junta com ninguém. E aí a gente vai contar, pode contar, ver se deu tudo certo. Então, aqui, ó, 9, nessa primeira aqui, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 de 16. E aqui a gente tem tudo que precisava fazer dele. Então, nessa questão era isso que tinha que fazer, tá? Então, todos os genótipos resultantes, a gente indicou até os possíveis fenótipos, tá? Sem saber quais são eles, tá? Mas já indicou até os fenótipos. E era isso, gente. Então, as correções das atividades por hoje eram isso. Ficando dúvida, pode chamar, tá?